12h38, estamos de volta aqui na nossa 610, batendo papo com a vice-secretária de Assistência Social. Eu não falo mais sub, vocês sabem disso, que eu acho que sub é de baixo. E não é o caso, é trabalhar junto. Ontem mesmo falei com a Thaisa Samar também, que tem o mesmo. Ai, Nilza, é burocrático esse título. Mas é uma equipe, todo mundo trabalha junto. Não é isso aí. E por falar nisso, em equipe, a nossa equipe é show. A nossa equipe é show de bola. O nosso secretário, as assistentes sociais, as técnicas, a nossa equipe de apoio administrativo, o pessoal do financeiro. Eu não posso sair daqui sem ressaltar. É muito bom de trabalhar com a equipe da assistência social. A gente estava conversando aqui antes, né, no intervalo. Qualquer trabalhador, além, óbvio, do salário, ele precisa de valorização, né, Yolanda? Com certeza. Com certeza. Se não tem um estímulo, uma valorização, se ele não é valorizado, ele fica como aquele, entre aspas, funcionário público, né? Com aquela marca de incompetência, de vagabundice, de acomodação. De acomodação, né? De preguiça. O que não é verdade. A gente percebe uma equipe que realmente é disposta, aceitou bem as nossas sugestões de mudança. O Alexandre é um líder que consegue agregar as pessoas, então todas as mudanças foram muito bem aceitas. Que ele é terrível. Ele é terrível no bom sentido. Eu tô cutucando ele. Ele é terrível, é igual a música do Roberto Carlos. Ele tem um poder de liderança extraordinário e ele conseguiu fazer com que a equipe aceitasse bem, porque mudança, ela causa um desconforto. Toda mudança. Toda mudança. Ela causa um desconforto. Mas a nossa primeira coisa é um não, né? Aquele receio do novo, todos nós temos, natural. Então a gente conseguiu que a equipe alinhasse as propostas junto. Ótimo. O Alexandre fez isso com maestria e é por isso que está dando certo. Ela está com um fã-clube bom aqui, ó. O Alexandre Dias está aqui também, falando que você é uma ótima profissional e grande amiga, uma parceira fundamental para o nosso trabalho de assistência social. Ótimo! Tá vendo como muito bem. Estamos e alinhados? A primeira dama, Andréa Évora, também está aqui, olha. Falando que você é show. E eu tô vendo que ela é show mesmo. E todo mundo tá vendo agora, hein? Meu fã-clube de 2. Seu fã-clube de 2, você vai ver só o seu fã-clube de 2 crescer aqui bastante. Mas vamos lá, continuando falando da assistência social. Bem, voltando àquela coisa, todo mundo fala, e até mesmo a gente tem um vício antigo disso. As pessoas falam, Neuza, meu marido está desempregado, eu estou em dificuldade, vem aqui na rádio pedir. Eu falo, vai lá na assistência social. Tem esse serviço desse emergencial, assim, de cesta básica, gás, não sei o quê? Os benefícios eventuais, que são esses que você está comentando, né, que são os emergenciais, tem sim. No caso, a legislação é bem clara, né? Então, a cesta básica, no caso da família que está realmente na situação já de extrema pobreza, ou quando ela sofre riscos circunstanciais. O que são isso? Enchentes, desmoronamento. Então, pode acontecer, de uma hora para outra, a família fica sem nada. Né? Infelizmente, mas fica acontece. Com a roupa do corpo, porque aconteceu. São catástrofes naturais, ambientais, que a gente não consegue evitar. E que aí a assistência social tem essa disponibilidade, né? A legislação permite que ela faça esse socorro. No caso de falecimento, o auxílio funeral. No caso também da calamidade pública e às vezes quando os benefícios já do governo federal, por exemplo, Bolsa Família, Renda Cidadã, não atendam àquela demanda. E aí tem o programa Renda Mínima, que é um programa municipal. Nós temos aqui o municipal, né? Mas já tem pessoas já inscritas nesse programa Renda Mínima. Tem. Né? Quantas são? Você sabe de cabeça? Eu não sei, mas tem um número... É um número bom, né? Mais de 100, com certeza. Eu me lembro que chegamos a ter mais de 1.000, sabe? Não tá tudo isso, não, se não me engano, 200 e poucos. 200 e poucas pessoas aí. E tem o aluguel social. Eu não sei, agora você me pegou, não tenho certeza se é o aluguel ou se é o renda mínima, que nós estamos na casa de 200. O aluguel, que aqui não chama aluguel social, aqui em Guaratinguetá chama Bolsa Manutenção, que é o caso das famílias que, nesses casos de estar sem moradia, porque teve que ser demolido, porque estava em área de risco, ou situações similares, o município está bancando um aluguel. Está bancando só até que saiam as casas dos programas habitacionais. Já ia entrar nelas agora. Isso. No caso do Santa Mônica, tinha várias pessoas que perderam suas casas, aqui na Tamandaré, lá na beira do Paraíba, na Eufrásio Fernandes, então recebiam esse
aluguel social, o Bolsa Manutenção. O Bolsa Manutenção, e depois foram para suas casas lá no Santa Mônica. Essas famílias são inscritas nos programas e depois... E essas pessoas já estão, então, com direito a adquirir 200 famílias, já vão lá para 200 casas lá do Flamboyant? Do Flamboyant. Já que tem pé que está isso, Yolanda? O prazo das obras é agora até o final do ano, né? Das obras serem concluídas. 2017. Aí tem um processo junto à Caixa Econômica, tem um trabalho que é feito de socioeducativo, né? De preparação para as famílias para serem... para poder mudar, né? Aprender a viver com a vizinhança. Em condomínio, isso. É novo para elas, né? Às vezes a família mora numa área que essas regras de condomínio, de alguém morando em cima, alguém morando embaixo, barulho, pagar condomínio. Então, tem algumas regras que são diferenciadas mesmo e que as famílias precisam receber orientação nesse sentido. Olha, então, é previsto todo esse trabalho. Eu não me lembro na administração de quem que foi escolhido esse tipo de casas Minha Casa Minha Vida, porque tem casas que não são condomínios. Eu não sei qual foi o prefeito, não me recordo agora se foi o Júnior, se foi o Francisco Carlos, um dos dois ex-prefeitos, que escolheu esse tipo de condomínio aqui para Guaratinguetá. Eu acho isso um tanto quanto delicado e custa mais para a pessoa. Apesar dela pagar um preço baixo de empréstimo, que é um empréstimo, Minha Casa Minha Vida, né, Yolanda? Tem que pagar um certo condomínio também. Bom, mas aí isso é uma questão de aprendizado. A pessoa pode pagar uma taxa mínima, mas ela tem que pagar, o imóvel só será definitivamente dela quando ela concluir todas as parcelas. Muito bem, mas existe já um cadastro dessas famílias lá do Flamboyant? Já houve, quando nós chegamos já havia esse cadastro. As famílias têm que ter o NIS, né, que é o número de identificação social, que é o número exigido para qualquer programa social que a pessoa queira, né, ou tenha, né, queira e tenha o direito de participar. Então, ela tem os critérios estabelecidos pela própria Caixa Econômica para poder também adquirir o imóvel dentro desse sistema de baixa renda. E quando vai chegando perto de sair efetivamente a entrega dos imóveis, tem que ser feito um recadastramento, uma atualização. Porque de quando a pessoa fez para quando a chave sai, tem todo esse período de construção. Ela pode ter melhorado de vida. E a situação pode ter mudado por algum motivo. Ou para melhor, ou para pior. E aí precisa ser reavaliado cada caso. E vocês já estão programando isso? Haverá o processo de recadastramento. E vocês já estamos organizando tanto o trabalho socioeducativo que tem que ser feito antes, quanto o recadastramento. Já. Isso. Se você prevê que a empresa entregue no final do ano, esse recadastramento para o segundo semestre já começa. Já tem que começar. Já tem que começar. Né? Nós temos que estar organizados já a partir agora do meio do ano para fazer todo esse processo e que os imóveis sejam entregues para quem realmente precisa e está numa situação de habitação não digna, não adequada. Não digna, não adequada. Muito bem. Yolanda, me conte uma coisa agora para a gente fechar a nossa prosa. É o seguinte. Caso do idoso. Meu xodó. Ele sabe. Criança e idoso é comigo. Eu acho que gente grande tem perna, tem braço, vai cuidar da vida. Criança e idoso são as duas pontas que a gente tem cuidar e um olhar diferente para mim. Para isso. Todo mundo me conhece aqui, eu cuidei de minha mãe até com 99 anos de idade. Por isso, idosinha é xodó para mim. No fim, virou minha filha. Gagazinha, não era mais minha mãe, era minha filha, e era uma delícia de pessoa do mesmo jeito. Bem, então é o meu xodó. E eu vejo e sinto a necessidade realmente de uma casa-dia, né? Não é chamado hospital-dia, mas... É o centro-dia. Centro-dia, achei. Centro-dia. E parece que o seu secretário Alexandre Dias esteve em São Paulo outro dia aí, fazendo uns pedidinhos lá para o governo do estado. Como é que ficou isso aí? Foi protocolado. Foi uma comitiva, na verdade. O prefeito, Marcos Soliva, esteve, a Andréia, primeira-dama, o Ricardo, o Alexandre e eu. Nós estivemos com o secretário estadual da Assistência Social e foi protocolado, sim, o pedido do Centro de Convivência, e o centro-dia. O centro de convivência, Qual é a diferença? Centro-dia e centro de convivência? O centro de convivência, ele é 100% assistência social. Ele é um espaço onde a pessoa prevê que ele tem
autonomia para ir e vir. O idoso Certo. com mais de 60 anos tem saúde, tem condições físicas de ir, participar de algumas atividades e voltar para casa. Para casa, tranquilo. É. Tem consciência. Isso, e autonomia, É. independência, tudo. O centro-dia não, é para aquelas situações já que a gente considera média complexidade, que a gente fala. Que o vínculo não foi rompido com a família, ele tem a família e tudo mais, mas ele precisa de um suporte durante o dia que a família não pode pagar, não teria condições de pagar. Certo. Que aí já entra também a saúde, questões de saúde. Exatamente. Então o centro-dia ele tem uma outra estrutura, ele tem que servir as refeições, porque a pessoa passa o dia inteiro lá. Exato. O centro de convivência não. Ele passa só um período, ou da manhã ou da tarde. Isso. Então, Certo. centro-dia, a pessoa vem de manhã e só vai embora no final da tarde. Alguns centros-dia têm transporte para aquelas situações bem vulneráveis. Outros, a família que leva de manhã e vem buscar à tarde. Tem um responsável Então tem da lá família. o terapeuta, o fisioterapeuta, tem a Enfermeiro. enfermagem, vai tomar remedinho na hora certa, vai se alimentar adequadamente. Isso, se necessário, banho. Se necessário, banho. Não costuma Normalmente fazer é parte necessário. da rotina, mas às vezes é É necessário. necessário. E, Você então, sabe dos essa intempéries que acontece com o Isso. idoso. Né? Essa é a estrutura do centro-dia, para que o idoso não fique naquela situação que nós comentamos há pouco de negligência, de abandono. Exatamente. Todo mundo sai para trabalhar e ele é uma pessoa acamada e fica lá. né, Olha, à eu mercê. estava lendo essa revista, teve aqui, eu vou mostrar para vocês, o Centro da Boa Vontade. Eu acho um trabalho maravilhoso que eles fazem, não é? Da LBV, da Legião da Boa Vontade. Eu estive lá em Brasília, não fui no Congresso Nacional, olhei de longe. Queria que eu entrasse e sentasse na cadeira do Renan. Eu falei, ai, não, ainda mais nessa cadeira não. Mas eu fui ao centro da Legião da Boa Vontade, não sei se dá para vocês verem essa fotinha, é isso aqui lá, ó. Onde tem Esse a lugar pedra lindo. lá, né? Andei dentro do templo, fiz as voltinhas, vi o cristal lá em cima, é um lugar maravilhoso, delicioso. Mas essa revista mostra uma série de trabalhos que a Legião da Boa Vontade faz. Eu adoro esse nome, Boa Vontade. Eu sempre peço para Deus, pô, Jesus já não falou? Glória a Deus nas alturas e aos homens de boa vontade, não é verdade? Não importa a religião, tanto que a LBV não tem religião, né? Não tem, é de todo mundo. Mas um trabalho aqui, Vivendo a Ansiedade, que está aqui nessa revista, da Legião da Boa Vontade, de um centro do idoso em Volta Redonda. Olha aqui, você pode até levar a revista se você quiser. Nossa, eu quero. Falando do que é ansiedade e tal. E essa senhorinha aqui, é o seguinte, a filha dela precisava trabalhar e ela ficava sozinha em casa. Ela perdeu a vontade de viver, ela ficava triste, ela não se alimentava, ela nada. Um dia a filha descobriu esse local lá, com o mesmo sistema, só que esse não. Esse, ela dorme, ela vive lá, ela mora lá. Entendi. Né? Já é instituição de longa permanência. De longa permanência. Mas ela viveu de novo. Viveu de novo porque ela tinha companhia, ela tinha alimentação, ela tinha o que fazer. Porque é o seguinte, minha gente, sem trabalho a gente morre. Sem ter o que fazer, é depressão na certa, não é verdade, Yolanda? Com certeza, a pessoa precisa se sentir útil, né? É. Útil, querida, convivendo, recebendo, dando. Todo mundo tem alguma coisa, né, para ofertar. Peraí, eu acho que deixa eu ver o centro aqui. Ela vai e volta todo dia, não é não. É centro-dia. É centro-dia. É centro-dia. E não perde o vínculo com a família. Exatamente. Quer dizer, eu tenho a minha casa, minha filha, meus netos, meu genro, apesar de me perturbar, mas eu tenho. Passo um dia feliz lá e volto. E volto para casa, volto para a família. Isso, será que nós vamos ter? É um sonho de muita sonho. gente de Guará. Não importa quem faça, doutora. Não importa, o seu sonho. O importante é que ele seja concretizado. Não importa se é seu, se é meu, se é de outro, sabe? Não quero ser, quando é criança, valorizar o seu trabalho, a sua ideia, sem dúvida nenhuma, né? Isso. Uma bela ideia, maravilhosa. Junte-se a nós, vamos trabalhar. Exatamente. Né? Junta toda a cidade. Junte-se a nós, já vão pensar que eu trabalho na prefeitura também. Já estão dizendo isso por aí. Bom. A razão de existir do serviço público é a qualidade de vida do cidadão, né? Não Exatamente. importa qual cidadão. Não importa. E nem quem venham as ideias ou quem fez ou deixou Isso de é fazer política o serviço. antiga, de vereador que quer ser pai da criança, mas quando a criança é de verdade, não sou eu não. Né? Aí não quer, né? E você acha que tem a possibilidade de vir isso para Guará? Sim, com certeza.
Tem possibilidade, todos os projetos, eles são viáveis, são possíveis. O próprio Conselho do Idoso se reuniu, agora haverá outra reunião no dia 5, revitalizando a lei, criando o Fundo Municipal do Idoso. Nós, na Secretaria, também... Vai criar o fundo, né? Essa lei é prioridade, prioridade. Do Alexandre, que todos os conselhos tenham suporte para que possam, dentro da formulação das políticas, né, atuarem da melhor maneira possível. Exatamente. Porque a gente sabe que todas essas questões passam pelo Conselho, passam pelos fundos, né? O Conselho do Idoso é um conselho gestor ou é um conselho deliberativo? Ele é consultivo e deliberativo. Consultivo e deliberativo. Olha a responsabilidade, porque é o conselho que vai dizer, olha, tem esse dinheiro aqui. Olha, a política pública é essa. Olha, é o conselho que vai dizer para vocês. Não é o secretário e a Yolanda que vão dizer para o conselho. É o inverso. A gente pode até apresentar as propostas dos projetos, mas o conselho tem que aprovar. Tem uma rigidez sobre essas questões. Exatamente. Né? Delibera. Precisa da aprovação do conselho. Não é só consultivo. A assistência social também. O conselho que ele delibera. Nós precisamos das resoluções dizendo que o conselho aprovou os nossos programas. É bem democrático e transparente. Então, vocês, a assistência social é ligada diretamente ao Conselho do Idoso, ao Conselho da Assistência Social, ao Conselho da Criança e do Adolescente e tem mais? Da pessoa com deficiência. E da pessoa com deficiência. 4 conselhos. Que nós atuamos mais próximos. Fica mais fácil ou fica mais difícil trabalhar? Olha, é uma demanda difícil pela complexidade, pelo nível de compreensão ainda das pessoas. Nem todo cidadão sabe dos conselhos, do funcionamento do conselho, da importância dele enquanto cidadão estar participando. Você não precisa ser conselheiro só para participar. Não. O conselho é aberto, suas reuniões são abertas. Então, é uma atividade complexa, mas é muito bom. É muito bom porque você discute as questões, exatamente. A gente aprende, tem a questão da troca da experiência e das vontades e da boa vontade, que nem você mencionou, de fazer a diferença, de propor projetos e desenvolver esses projetos em parceria que deem em resultado efetivo, né? Às vezes se faz muita coisa e efetivamente você não consegue... Não tem resultado. Ver o resultado. Então, eu acredito que essa parceria do poder público com o conselho, ela é fundamental. O conselho, ele é peça fundamental dentro do setor público. Maravilha. Yolanda, uma delícia bater papo com você. Eu também adorei. Gostou? Eu gostei. Eu já fiz programa de rádio, sabia? Você já fez programa de rádio? Por isso que ela está com essa desenvoltura em microfone aqui, tranquilamente. Agora eu estava aqui falando com você e lembrando. É mesmo? Eu fiz 3 meses de programa de rádio. Em São Paulo? Por uma ONG. Não, em Cruzeiro. Em Cruzeiro? Que delícia. Numa rádio lá em Cruzeiro. Na Rádio Cruzeiro. Pode falar o nome, eu tenho bons amigos lá na Rádio. Mantiqueira. Na Mantiqueira. Mantiqueira. Tem uma amiga, não sei se está lá, se trabalha mais lá, mas fez curso de rádio comigo aqui em Guará. Foi? Foi. A Sônia? Acho que é. A Sônia fez curso de rádio aqui no Senac em Guará. A Sono, Laudelino, João Vieira agora aposentou. É uma turma boa. Que eu gosto, às vezes eu sinto vontade do jornalismo antigo, sabe? Sinto saudade do bom e velho jornalismo antigo. Sônia. Yolanda, muito obrigada por ter vindo aqui e você vai voltar mais vezes. Tá certo, é só chamar. Senhor Alexandre, muito obrigada. O senhor também vem, sabe? Mas é que o senhor é gestor. Ela que é assistente social, ela põe a mão na massa também, né? Obrigado para a Bice, que fez a ponte, o convite para eu estar aqui. E a hora que você quiser, a gente volta. Maravilha, tá, volte sempre mesmo. Vai ser um prazer. Para as novidades da assistência social. Faltando 4 minutos, nós passei do horário. 12h56. Até amanhã. Amanhã, dia 22, Dia da Água, Internacional da Água. Nós vamos conversar com um cara que é um dos chefes do IBGE em Guará. O que tem a água a ver com isso? Você vai conhecer a sua cidade amanhã. Aqui, no nosso Sintonia. Não saia daí! É gostoso estar sintonizado com você. Experiencie a BASF ao criar, brincar, ligar-se, partilhar, proteger, nutrir e aprender. Porque, embora não perceba a nossa presença, as nossas soluções estão em todas as etapas da sua vida. BASF, We Create Chemistry.